Boa noite, queridos. Nossa, graças a Deus. Eu sei como eu vou começar. Eu não sei como nós vamos terminar nessa noite. Porque nós estamos debaixo do governo dele. E é ele quem manda aqui, né? Graças a Deus por isso. Como eu sou grato ao meu pai e à minha mãe. Algum tempo atrás eu era um pastor sem mentoria, sem aconselhamento, e ficava muito avulso, né? E como esse homem tem me ajudado, como ele tem me abençoado, e eu fico tão feliz de ver o que Deus está fazendo aqui. E muitas vezes eu estou por aqui, aos domingos, eu venho para cá, no culto da manhã, às 9 horas da manhã, e tenho recebido tanto, tenho sido tão abençoado, eu e a minha família. Eu queria apresentar a minha família. Pastor, eu nunca desejei tomar nada na caneca do Jô, mas como eu desejei tomar essa água aqui. Para você. Isso é verdade, viu? Eu falei, que coisa linda. Queria apresentar minha família, minha esposa, meus filhos. Por favor, fiquem de pé. Isso, obrigado. E há uma galera hoje que me acompanha aqui. Eu queria que vocês ficassem de pé. A PIB de Mirandópolis estão aqui nessa noite. Vocês são demais. Eu amo vocês. Vocês são demais. Que bom. E quero dizer para vocês o seguinte, que a minha história, ela é também ligada a essa igreja. Há 28 anos atrás, o pastor dessa igreja, pastor Rui Barbosa, ele que me levou até Mirandópolis. E ele pregou no sábado e eu preguei no domingo. Ele disse, eu não vou pregar. Ele ia pregar no sábado e no domingo. Ele disse, olha, eu vou pregar no sábado e no domingo. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, ó, você prega no domingo. E por lá eu fiquei. A igreja me convidou. E a nossa igreja na época era uma igreja pequena, tradicional. E Deus assim, foi mudando muitas coisas. Eu quero dizer para você que eu sou o último daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo na igreja inteira. E por último, o Espírito Santo me pegou alguns anos atrás, quebrou muitas coisas na minha vida. Eu tive que pegar um pouquinho da minha teologia e jogar, desculpa a expressão, no lixo. E debruçar diante dele e voltar a aprender com ele. E foi isso que tem transformado minha vida e meu ministério. Quando nós chegamos ali em Mirandópolis, éramos uma igreja pequena, não relevante, menor igreja da cidade. E eu queria dizer que o que você vai ver aqui agora nesse vídeo que a gente montou, não é porque nós fazemos, é porque eu aprendi com meu pai. A palavra de Deus diz que Jesus faz o que o pai faz. Ele fazia o que via o pai fazer. Está lá no texto bíblico. E este filho tem feito o que o pai tem feito aqui. Então muitas das coisas que nós temos lá, Ctrl+C, Ctrl+V. E isso tem movimentado mesmo. Nós não estamos tendo ainda os resultados que vocês estão tendo aqui. E vocês vão ter muito mais, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Porque aquele que fez a promessa é fiel, aquele que promete, cumpre. E Deus nos chamou para fazermos coisas maiores do que as que Jesus fez. E o Espírito Santo hoje está incomodando a igreja que vive na paralisia, na morbidez. A igreja que vive paralisada, da igreja que está acostumada a viver no comodismo.
E o Espírito Santo hoje está mexendo essa igreja, porque esta igreja está revolucionando. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no tempo Kairós de Deus, porque Cristo está voltando. E quando Ele vier, nós queremos ser a igreja relevante. Nós, igreja, povo de Deus. E eu queria passar esse vídeo para você. Paizão, é um pouquinho, né? Proporcionalmente numa cidade de 30 mil habitantes, mas o filho faz o que o pai faz, e assim a gente vai crescendo. Obrigado por toda a mentoria, obrigado por seus conselhos maravilhosos, obrigado por sua vida, pastora, na vida da minha esposa, pelo discipulado, que já são 5 anos de discipulado. E eu queria que você ouvisse e visse esse vídeo, por favor. Glória a Deus. Amém. Eu queria começar, como eu começo muitas vezes na minha igreja, fazendo um momento de oração. E eu queria que você ficasse de pé. Primeira coisa que eu vou fazer é dirigir a sua oração. É você quem vai orar. E a primeira oração que você vai fazer aqui é: Senhor, me esvazie de mim mesmo. Comece a orar assim. Abra sua boca e comece a orar assim: Senhor, me esvazie de mim mesmo. Comece a orar
Começa a entrar na presença do Pai e começa a dizer: Senhor, me vazie de mim mesmo, das minhas emoções. Diga: eu não quero ouvir a minha voz nessa noite, Pai. Eu não quero ouvir a minha voz. Continue orando. Começa a dizer agora: eu não quero ouvir a voz do inimigo nos meus ouvidos, na minha mente, no meu coração. Diga: eu não quero ouvir a voz do inimigo. Diga: meus ouvidos estão selados para ouvir a tua palavra, para ouvir a voz do teu Espírito. Começa a dizer agora: Espírito Santo de Deus, como falou aos profetas, como falou a tantos, nessa noite eu quero ouvir a tua voz, só a tua voz. Começa a dizer: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, não aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada o Pai. O Espírito Santo fala, Ele deseja falar com você nessa noite. Então diga: Espírito Santo, quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Agora eu quero que você silencie para aquilo que é a palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em silêncio. Meu Pai, somos vasos nas tuas mãos, vasos desejosos de serem cheios do azeite, da unção, da graça, do poder nessa noite. Senhor, somos uma igreja desejosa da tua presença e da tua glória. Pai, nessa noite, fala ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Desperta a igreja nessa noite, Pai. Desperta a igreja com a palavra profética, com a palavra que vem do teu trono, com uma palavra que mexa com as entranhas da nossa alma. Nós nos calamos diante de Ti nessa noite e nós glorificamos a Jesus, Senhor e Salvador. Nós Te glorificamos, Pai. Nós o adoramos nessa noite, na beleza da Tua santidade. Usa o Teu servo nessa noite como instrumento do Senhor. Esconda-o atrás da cruz de Cristo, para que toda glória, todo louvor sejam de Jesus, Senhor, de Jesus, Rei, de Jesus, o Rei dos Reis. A Ele toda glória, a Ele todo louvor na minha vida, na vida desta igreja, daqueles que ouvem pela internet, daqueles que são alcançados, estão da parte de fora, daqueles que ouvem a Tua palavra. Senhor, que o Senhor seja glorificado aqui, com tudo que o Teu Espírito vai fazer. Manifesta aqui, nesta noite, a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você aplaude o Senhor e o glorifique, para Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a sentar agora. Eu queria dizer para você nessa noite, a palavra nessa noite é vivendo em um estado de graça. E eu queria explicar um pouquinho sobre isso. A palavra daqui não é como viver, mas é vivendo. Eu creio que a igreja está vivendo. Nós estamos vivendo em um estado de graça. E nós precisamos ser despertados nessa noite para entender isso. E se nós entendermos e sairmos daqui nessa noite entendendo que nós estamos vivendo nesse estado, neste momento de Deus, e eu quero convidar você
a abrir a Bíblia no livro de Esther. Você vai ficar com a Bíblia aberta aí no livro de Esther, porque nós vamos caminhar aí. Quando meu pai me convidou em janeiro para pregar, Deus na semana seguinte me deu esta palavra, e esta palavra está borbulhando, e hoje eu tenho certeza que ela vai sair mesmo como rios de água vivas, para glorificar o nome do Senhor. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, para este tempo da igreja, para o tempo que estamos vivendo. Como eu fui abençoado com a palavra do pastor Kleber, como eu fui abençoado com a palavra do pastor Edson, como eu fui abençoado ouvindo. Ainda tem algumas palavras que eu não ouvi, e amanhã meu pai vai ser dose dupla, Kinner e Devanir, vai ser dose dupla. Então tudo que está acontecendo aqui, Deus está construindo algo, e hoje Deus só vai mexer um pouquinho com você, e amanhã e no domingo meu pai, então, ai, como eu gostaria de estar aqui, domingo de Pentecostes, imagina, domingo de Pentecostes. Querido, 2 textos eu quero que você leia nessa noite, Esther 2:15 e 17, a Bíblia diz assim: Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. E o outro texto é: o rei amou, verso 17, 2:17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, diga favor, e benevolência mais que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça, diga coroa real. Queridos, o livro de Esther mostra a escolha que fazemos entre ver a mão de Deus agindo, mesmo que o nome dele não esteja escrito no livro de Esther. E eu quero que você entenda que muitas vezes é assim na nossa vida. Nós não conseguimos perceber Deus, não conseguimos ver Deus, mas isso não significa que Ele não está presente. Isso não significa que Ele não está movendo. Isso não significa que Ele não está trabalhando. Isso não significa que Deus não está transformando e preparando algo. Quando você saiu da sua casa para vir hoje aqui, parecia ser um dia tão simples como todos os outros dias. E parece que assim, quando aqueles dias são normais, parece que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Dias comuns que muitas vezes a gente acha que nada vai acontecer. Quase todos os nossos dias são previsíveis. Dias comuns começam iguais e quase sempre terminam iguais. Mas esse dia pode ter começado igual, mas vai terminar diferente para você. Algo vai acontecer na sua vida hoje. Eu quero dizer que dias comuns podem tornar-se de fato tão extraordinários na nossa vida, espetaculares, maravilhosos, que vão mudar o curso da nossa história. Olha só, Davi estava num dia comum, pastoreando as ovelhas. De repente alguém chega e diz: Davi, papai está chamando você. E Davi, quando chega lá, um chifre com óleo de azeite é colocado em sua cabeça. Ele nem sabia o que estava acontecendo, mas ali Deus estava dizendo: este será o maior rei de Israel. Gideão estava malhando trigo, e de repente um anjo apareceu para ele e disse: homem valoroso, varão valoroso, você é o escolhido para livrar o povo de Israel dos medianitas. Parecia ser um dia comum. Maria sendo visitada pelo anjo. Mas eu queria dizer para você de um dia comum. Um dia eu cheguei aqui nessa cidade, e eu fui até, não era campus ainda, era PIB, lá no centro. E minha esposa estava participando do culto num sábado à noite.
E aquele dia parecia ser um dia comum, para muitos era um dia comum, mas nos céus era um dia que iria mudar a história. Deixa eu dizer algo para você. Minha esposa e minha filha estavam assistindo o culto, participando do culto, cultuando a Deus, e havia um pregador novo. E esse pregador estava lá pregando, e eu cheguei no final do culto, porque eu tinha um compromisso naquele dia. E para aquele pregador naquela noite poderia ser uma conferência, mais uma conferência. Mas aquele culto era um culto de sucessão pastoral. E quando terminou o culto, a minha esposa falou: você sabe quem está pregando aí? Eu falei: não. Eu falei: eu sei que a igreja está em sucessão pastoral. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Eu sei que a igreja está em sucessão pastoral. E ela disse assim, eu falei: outros pastores irão pregar. Ela disse assim: não, ele vai ficar. Ele vai ficar porque eu gostei muito dele. E no final do culto nós conhecemos a pastora Ana, as 2 filhas, e eu estou falando de um dia que era comum na vida desse homem, uma conferência. E naquele dia Deus estava mudando a história dessa igreja, dessa cidade, da região, desse Brasil e desse mundo, pela vida desse homem. Era um dia comum, um simples dia. E eu quero dizer para você nessa noite também, querido, que talvez possa ser um dia simples hoje. Começou tudo simplesinho na sua vida, e aquela frase assim: nada acontece. E eu posso dizer para você que acontece para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que levantam todos os dias dizendo: Senhor, eu creio no milagre, Senhor, eu creio no impossível acontecendo na minha vida. Queridos, então foi assim a história deste livro. Parecia ser uma história muito simples, e nós vamos passear um pouquinho para este livro, neste livro aqui, para que você entenda tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que o que captura o coração de Deus é o relacionamento íntimo que você tem com o Espírito Santo. Não é aquilo que você faz, é o seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É isso que captura o coração de Deus, é isso que atrai o coração de Deus para você, o relacionamento íntimo que você tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma doutrina a ser estudada. O Espírito Santo, ele é uma pessoa a ser experimentada em poder. Você não vai conhecê-lo estudando, você vai conhecê-lo vivenciando, se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Não há como conhecer o Espírito Santo de outra forma. Queridos, a grande questão que nós nos esbarramos muitas vezes é que não se conceitua o Espírito Santo através de conhecimento, mas o conhece através de relacionamento. Diga para o seu irmão: relacionamento, e não apenas conhecimento. Então, queridos, Deus trouxe você aqui nessa noite não para entender mais sobre o Espírito Santo, mas para que você saia daqui se relacionando com Ele, para que você saia daqui tendo uma comunhão com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele não é um poderzinho, Ele é uma pessoa, e nós esquecemos disso. E quando nós conhecemos Ele como pessoa, nós vamos gerando intimidade. Eu não convivo muito com o pastor Marcelo, embora temos viajado muito juntos, mas uma coisa eu sei: ele gosta de um pastelzinho quando ele faz o pratinho dele, né, pastor Ana? Ele pega um pastelzinho desse tamanho. Mas eu também sei que ele gosta de bolo caramelizado de banana. Agora, eu não sei, porque eu ainda não fiz um bolo desse, e eu convidei para minha casa para comer, mas eu sei que a pastora que gosta de fazer esse bolo, porque eu vi ela falando aqui, mas isso não significa
que eu o conhecia dessa forma, mas o pastelzinho sim. Todas as vezes que a gente saiu, viajou para Curitiba, toda vez do pratinho lá, o pastelzinho desse tamanhozinho assim, né? Como é que você conhece? Se relacionando. Como é que você conhece? Vivenciando, vivendo. Querido, eu quero dar entendimento ao texto, e não somente ao texto, mas ao sermão. O que é um estado de graça? Um estado de graça é uma harmonia interior. É um momento produzido na vida, essencialmente é espiritual. Mas eu não estou falando aqui da graça como favor imerecido só de Deus. Eu estou falando aqui de uma harmonia interior que se expressa para fora. A igreja está vivendo esse momento. Nós estamos sendo estabilizados no meio de tanta turbulência. Nós estamos sendo harmonizados para viver o extraordinário de Deus nesses últimos dias. Nós vamos viver isso. Eu vou viver isso. Você vai viver isso. Nós vamos viver isso. Eu quero mostrar um pouquinho para você o que Deus contou para mim, o que Deus falou comigo nesse texto. Eu quero dizer para você que você será desafiado nessa noite a deixar o Espírito Santo lhe ensinar, controlar e direcionar a sua vida a despeito de todas as circunstâncias negativas que estão acontecendo, que não são favoráveis. Há muita coisa acontecendo, gente. Quando a gente olha para o noticiário, para o jornal, a gente fica pensando: e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Então, a despeito de tudo isso, eu quero que você nessa noite entenda que o meu intento aqui não é contar uma historinha sobre a Pérsia, não é falar sobre o rei Assuero. Meu interesse é que você tenha uma relação, através do texto bíblico, que você saia daqui para ter uma relação maior com o Espírito Santo de Deus. Você está falando assim: mas peraí, pastor, o senhor escolhe o livro de Esther, lá não se fala o nome de Deus. O nome de Deus não está escrito naquele livro, no único livro que a Bíblia não fala sobre o nome de Deus. A história toda voltada para uma mulher. O que o senhor tem para nos ensinar hoje sobre o Espírito Santo de Deus? Eu queria dizer uma coisa queria dizer algo para você, querido. Não me importo, muitas vezes não vou me importar nessa noite em contar para você histórias, mas eu quero comunicar uma verdade a você no livro de Esther. O livro de Esther é a realidade do dia a dia meu e seu, do meu dia e do seu dia. Ah, pastor, como? Querido, existem forcas sendo levantadas para você, existem esquemas sendo levantados contra a igreja, existem estratégias do inferno sendo pressionando a igreja, levando a igreja a viver acuada, levando a igreja a retroceder, levando a igreja a deixar de ser, levando a igreja a não acreditar. Existem forças demoníacas acontecendo, existem coisas acontecendo na sua vida que muitas vezes tem tirado de você a visão que você tem que ter, e não somente isso, mas o entendimento do tempo que estamos vivendo e daquilo que Deus deseja de nós. O que poderia ser então essas coisas que podem acontecer ou estejam acontecendo? Talvez algum sofrimento terrível que você esteja passando, talvez uma ameaça de doença, uma necessidade cirúrgica, talvez um estresse emocional que parece ser a morte das suas emoções. Nós estamos sujeitos a isso. Talvez algum relacionamento rompido que você não consegue reparar ou superar, talvez uma incerteza da sua carreira profissional, uma catástrofe financeira, ou pior do que tudo isso, você está vivendo um vazio espiritual, e você não sabe de onde vem, e você não sabe por que isso está acontecendo, e você não sabe como sair disso, e você não sabe
como reagir diante disso. Eu tenho uma boa notícia para você. Fique quieto, respire. Diga para o seu irmão: respira. Diga assim: respire. Enche os seus pulmões assim. Diga assim: o Senhor nessa noite tem uma palavra para acalmar o seu coração. E você vai descobrir que Ele é Deus e que você não está sozinho. Deixe de procurar segurança no seu tesouro pessoal. Deixe de tentar controlar. Deixe de manipular as coisas e as pessoas. Pare de dar desculpas pelas suas irresponsabilidades. Pare de ignorar a realidade. Não racionalize o seu caminho. Fique quieto. Saiba que Deus não se esqueceu de você e que você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque muitas vezes nós estamos vivendo nas nuances da nossa vida e pensando assim: ninguém se importa comigo, ninguém me vê. Talvez você seja um dessas pessoas que entrou aqui nessa noite. Mas nessa noite, querido, eu quero dizer para você que enquanto você dorme, o Espírito Santo de Deus trabalha. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. A palavra de Deus diz que Deus, o Senhor, não dorme, nem dormitará. Guarda de Israel. O Deus imortal, invisível, onisciente, oculta os seus olhos, e ainda que não esteja o seu nome no livro de Esther, não significa que ele não estava agindo. Deus estava agindo. Eu recebi no nosso discipulado lá o rito de passagem dos índios cheroquis. Então diz que o pai leva o filho para a mais alta montanha à noite, coloca o filho sentado, vendo os olhos dele. Então ele diz para o filho: filho, eu vou me ausentar e amanhã cedo eu volto. E deixa o filho naquele lugar, e o filho fica ali à noite. E quando chega à noite, com os olhos vendados, ele começa a ouvir os animais. Ele começa a ouvir as cobras nas penhas. Ele começa a ver, e aquele medo começa a invadir o coração do filho, daquele filho. E a noite inteira com os olhos vendados, é necessário que ele permaneça com os olhos vendados, naquele rito de passagem, aquele ritual de passagem. Mas quando chega de manhã cedo, quando os raios do sol começam a tocar aquele lugar e começam a aquecer a face daquele filho, então o pai diz para ele: tire a sua venda. E quando ele tira a venda, o pai ficou a noite inteira sentado ao lado dele. Sabe por que você tem medo? Sabe por que você não é ousado? Porque você pensa que Deus não está presente, que o Espírito Santo de Deus não está presente. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: não tenha medo daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Não tenha medo. O Pai está ao seu lado. O Espírito Santo está em você. Deus e o Espírito Santo, a Trindade, está trabalhando. Neste livro, eu quero falar sobre os personagens desse livro, bem rapidinho. Primeiro personagem, o rei Assuero. Quem aqui conhece a história de Esther? Levante a mão. Pode baixar. Quem aqui já leu o livro de Esther? Levante a mão.
Joia, bacana. Então a gente pode seguir. Agora, quem não leu, quando sair daqui vai ter que chegar em casa para fazer a tarefa de casa, ok? Vocês vão ler o livro com um entendimento daquilo que Deus vai nos dar. O rei Assuero era um governante da Pérsia, do ano de 486 a 465 a.C. É mais conhecido como Xerxes. Seu nome grego, pelo que aparece nos relatos extras bíblicos, e o rei Assuero foi filho de Dario I, conhecido como um rei que gostava de banquetes e festas. Tudo no rei Assuero representava majestade, riqueza. Talvez foi um dos reis que mais ostentou beleza, riqueza, e tudo o que ele fazia era esplêndido, lindo, maravilhoso, com muita pompa, com muitas festas. A palavra de Deus diz que ele deu uma festa de 180 dias. 180 dias. O segundo personagem é Vasti. Vasti era a mulher de Assuero, e esta mulher, ela era bisneta de Nabucodonosor, segundo a história bíblica, rei da Babilônia. Nós conhecemos um pouquinho a história de Nabucodonosor quando lemos o livro de Daniel. Ela era casada com esse monarca muito poderoso. Vasti era uma mulher de beleza incomum. Pensa assim, numa mulher que parava o trânsito. Era Vasti. Pensa, a Bíblia relata que no 3º ano do seu reinado, ele tomou algumas decisões por causa de um ocorrido em toda a sua história. No 7º dia da festa, com o seu coração alegre, Assuero então pediu que Vasti viesse à festa, toda adornada, porque ele queria que ela fosse vista por todos os seus súditos, de 127 províncias. E a palavra de Deus diz que ela se recusou a entrar na presença do rei. Aqueles que consideram o gesto de Vasti como uma heroína, interpretando assim, a atitude honrosa, uma mulher se expor tanto, mas eu quero que você entenda que era uma outra cultura, e era outros tempos. Uma mulher, esposa, sua atitude não se limitou apenas a se recusar aos desejos do seu marido, mas sendo ela uma personalidade pública, ela o desonrou. Diga, desonrou o seu rei. Ela não quis se apresentar. Nós temos o 3º personagem, Esther, uma mulher linda, bela, inteligente. Mas eu quero dizer algo sobre Esther. Esther era órfã de pai e de mãe. Ela foi criada por seu primo, que se tornou seu pai adotivo, e ela cresceu. A Bíblia diz que depois de 3 anos, daquela recusa de Vasti, e por causa da recusa de Vasti em se apresentar, o rei ouviu os seus súditos, ouviu os seus conselheiros. Eram 7 conselheiros, e eles destituíram Vasti da sua posição. Eles tiraram Vasti da posição de rainha, porque ela havia desonrado o rei. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão nós vamos gastar muito tempo, e eu quero para o mais interessante nessa noite. Mas a Bíblia diz que Esther era atraente, era bonita, existia algo a mais em Esther, ela encantava. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos, primeiramente naquele texto, que ela tinha o favor de todas as pessoas que haviam, todas as pessoas que viam
Esther, gostavam dela, amavam ela. O favor de Deus estava sobre a vida de Esther. O favor de Deus derrama graça, Ele nos faz atrair pessoas, Ele faz portas se abrirem na nossa vida. E muitas vezes, queridos, as portas não se abrem para nós, porque nós não temos o favor de Deus, nós não vivemos num estado de graça. Querido, Esther era exilada da sua própria terra, mas a Bíblia diz que ela era submissa a Mordecai, seu primo, pai adotivo, pai que a adotara. E essa mulher cuja descrição nós vemos, provavelmente era uma mulher muito linda, mas a sua beleza não era tão exterior quanto a beleza que ela tinha interiormente. Pastor, por que tudo isso? Porque nós vamos entrar na melhor parte da palavra nessa noite. A palavra de Deus diz que Esther, depois de participar de uma Miss Mundo ali, 127 províncias, foi escolhida. Ela foi escolhida pelo rei. E a palavra de Deus diz que o rei a amou e colocou sobre ela uma coroa. Quarto personagem é Amã. Quem é Amã? A Bíblia diz que Amã, Esther o chama de adversário, capítulo 7. Esther o chama de adversário. Era um homem vil, um homem totalmente maligno. Amã era um homem, ele era conselheiro do rei, mas a palavra de Deus diz que ele era agagita. Significa que Amã era amalequita. Quem eram os amalequitas? Precisamos ir para a palavra de Deus e entender. Os amalequitas, primeiro, Amaleque era neto de Esaú e exterminou todos os habitantes da área na península do Sinai. Quando Israel saiu do Egito, Israel precisava ser amparado, e os amalequitas tentaram destruir o povo de Deus. Então Deus lançou sobre este povo uma maldição, dizendo que aquela geração teria que ser exterminada, a geração dos amalequitas. Em Êxodo capítulo 17, versículo 16, disse assim: Deus disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. O Senhor jurou que haveria guerra contra Amaleque. Aqui está um homem descendente de Amaleque. A palavra de Deus diz que esse homem era maquiavélico, traiçoeiro, egoísta, invejoso, interesseiro, ardiloso, astucioso. Foi o promotor de uma sentença de morte para todos os judeus que estavam na Pérsia. Construiu uma forca da altura de quase 20 metros ou mais em sua casa para matar enforcado Mordecai. Esther o chama no capítulo 7, versículo 6 de o adversário. E o último personagem é Mordecai. Quem era Mordecai? Primo de Esther. Recebeu ela quando ela era novinha. Ele era o mentor de Esther. Ele adotou Esther quando era pequena. Ele era primo de Esther, mas ele se tornou seu pai adotivo. Ele lhe ensinou tudo o que sabia. Esther se submetia a toda a orientação dada por Mordecai. A palavra de Deus diz que ele confrontou Esther quando ela titubeou. Ele a confrontou. A palavra de Deus diz que Mordecai não se curvava diante de Amã. O texto está lá. Não se curvava diante de Amã. Pastor, para onde o Senhor está nos levando? Mordecai descobriu uma trama de morte contra o rei. Mordecai descobriu uma trama de morte contra o povo de Deus. Depois, no final, ele foi condecorado, foi honrado pelo rei, usou a coroa real, usou as vestes reais, andou no cavalo do rei e foi considerado o segundo. Pastor, queridos, eu quero dizer algo para você. Há um texto na palavra de Deus
que está em Romanos 15:4. Diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, diga, para nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, diga, tenhamos esperança. Nós estamos diante de um livro, de uma história, onde o nome de Deus não é mencionado, onde há uma trama de morte, onde há um edito de morte, onde uma rainha desonra o seu rei, ela é tirada da sua posição, e entra uma outra que é órfã, e ela é colocada naquele lugar. Então existe um edito de morte provocado por um homem chamado Amã. Ele era inimigo de Israel, o seu intento era destruir o povo de Deus. Então Mordecai, nós vemos que aquele homem tão prestativo descobre tudo aquilo e se torna o redentor. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente hoje na conferência do Espírito Santo? Na hermenêutica existe um ensino chamado tipologia. A tipologia bíblica é uma área de estudo da hermenêutica e utiliza o método histórico-gramatical. Histórico-gramatical, ou seja, isto é o princípio de uma interpretação literal ou textual, que utiliza de uma forma sistemática, o qual permite que a própria Escritura interprete a si mesma, através de uma progressão de revelação, sem fantasias, sem simbolismos completos. E eu quero fazer uso hoje deste ensino, tipologia. Então agora você vai entender. Eu quero ensinar nessa noite para você quem era Vasti, quem era Mordecai, quem era Amã, quem era Esther, para que nós entendamos quem somos nós nessa história. Primeiro que eu quero ensinar você nessa noite, Assuero aqui, em partes desse texto, representa o Senhor, em partes desse texto, desse livro, representa Deus, em que tudo no seu reino é lindo, esplendoroso, magnífico, um rei benevolente, um rei que gosta de festa. Eu entendo que o meu rei gosta de festa. Há uma festa preparada para ele nessa noite, e o meu rei gosta de festa. Deus gosta de tudo que é lindo e maravilhoso. Deus é um Deus completo. Mas nós temos Vasti. Vasti representa a igreja presunçosa, a igreja negligente, a igreja egoísta, a igreja orgulhosa, a igreja que não se submete a ninguém. Uma igreja que acha que é, sem nunca ter sido. Agora Esther, e antes de Esther eu quero falar sobre Amã. Quem simboliza Amã? Amã simboliza Satanás, seus demônios que fazem tudo para destruir o povo de Deus. Está aqui, para destruir a igreja de Deus, para destruir os filhos de Deus, que arma ciladas. Nós identificamos aqui um espírito chamado espírito amalequita. Os relatos bíblicos nos dão informações práticas e importantes sobre as características singulares desse espírito no meio da igreja hoje. Que espírito é esse que está pairando, introduzido na igreja? São oportunistas, procuram momentos de vulnerabilidade da igreja. Os amalequitas procuraram invadir o território. O inimigo tenta invadir. Queridos, há pessoas querendo se infiltrar aqui. E eu não digo pessoas, eu digo personificações muitas vezes do mal, para destruir a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo aqui. Como? Pastor, isso não acontece. Diga para o seu irmão, nós estamos em guerra. Diga para o seu irmão,
Queridos, olha aqui, presta atenção, na cosmovisão bíblica, Deus não luta com o diabo. Basta uma palavra de Deus, o diabo está exterminado. Vai ser exterminado pela espada da boca que sai de Jesus Cristo. Então entenda bem, Deus não briga com o diabo. Mas peraí, então que guerra é essa? A guerra é do diabo com a igreja. Eu digo que o diabo é invejoso, porque nós somos aquilo que ele deixou de ser. Nós somos aquilo que ele perdeu de ser. Deus fez o homem como coroa da criação. Nós temos, irmãos, algo que hoje o inimigo não tem, mas que Lúcifer não tem, que os anjos não tiveram. E o que é que nós temos? Nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Deus não está em briga com o diabo, mas o diabo está em briga com a igreja. Presta atenção nisso. Diga para o seu irmão, a chapa está esquentando. O principal alvo dos amalequitas é atacar a família. Quantas famílias estão sendo atacadas? E o princípio maior é manter as pessoas cativas como escravas, escravas do medo, da morte. Há um edito de morte pairando sobre a igreja. Há um edito de morte querendo parar isso daqui. Há uma palavra lançada no ar para destruir o avanço da igreja. Há uma palavra, irmãos, não pensem que está tudo bem. É por isso que Jesus sempre está dizendo, orai e vigiai, orai e vigiai. Jesus ele diz assim, olha, ficai pronto, vigiai, olha o que vai acontecer, a fé de muitos vai esfriar, olha, fiquem atentos, algo vai acontecer. Essa é a palavra de Jesus para os últimos tempos, e nós estamos vivendo esses tempos. O plano do inimigo é tornar o grupo desmotivado. Pergunta para o seu irmão assim, você já ficou desmotivado? Diga, nessa noite você vai sair daqui motivado. O plano do inimigo é parar as células. Há uma palavra de Deus, e a palavra do meu pai, que também diz lá, nenhuma célula fecha, nenhuma célula para, nenhuma célula é cancelada. As células se multiplicam, mas não param. Mas o inimigo quer parar as células. O inimigo quer parar o avanço da igreja. O inimigo quer parar o crescimento da igreja. O espírito amalequita é um espírito de cansaço espiritual. Eu quero dizer para você que o meu Deus renova as nossas forças. Não há cansaço no reino. Nós estamos vivendo um estado de graça. Diga para o seu irmão, eu tenho mais do que mereço. Nós temos mais do que merecemos, querido. Esse espírito no meio da igreja não tem somente o propósito de matar, mas de enfraquecer, de comprometer o crescimento da igreja. Embora eles ataquem pela frente, eles ataquem também por trás, atacam por trás. E eu quero dizer para você que agora nós temos Esther. Quem é a Esther na tipologia bíblica? A Esther sou eu e você individualmente, e a igreja de Jesus corporativamente. Nós somos a Esther. Nós vivemos no favor do rei. Nós temos acesso ao rei. Nós éramos órfãos, mas fomos adotados pelo nosso pai. Nós fomos recebidos por ele, querido. Escuta só, Esther simboliza a igreja sofrida, mas vitoriosa, a igreja submissa ao Espírito Santo de Deus, a igreja que busca o favor do rei, a igreja que jejua, a igreja que ora, a igreja que quando vê problema, bota o joelho no chão e começa a orar, começa a jejuar. É uma igreja que não resmunga, é uma igreja que não reclama, não é uma igreja maledicente. É uma igreja que avança, avança, avança. E só tem uma outra coisa: só avança. O inimigo quer parar
A igreja. A igreja se prepara, se adorna. Esther se preparou 1 ano. Sabe o que é o preparo de Esther? Aquele que se santifique mais ainda. O Apocalipse diz isso no final dos tempos. O que se torna imundo, se torne mais imundo ainda. Mas a igreja se santifica em oração, em jejum, em busca de Deus, em busca do Espírito Santo, em busca da graça. É a igreja que não para, é a igreja que não cansa, é a igreja que avança. Não existe palavra para retroceder. E o Mordecai, já estamos terminando. Mordecai tipifica, agora você vai entender, o Espírito Santo de Deus. Quem é que nos colocou na família de Deus? Quem é? Faz parte da família. Ele era primo de Esther. Espírito Santo que nos resgata através da graça de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, da nossa orfandade. O Espírito Santo que nos ensina e mentoria, ensinando todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. O Espírito Santo que nos convence dos nossos erros. O Espírito Santo que nos direciona para toda a verdade. O Espírito Santo que sempre está atento para os tramas de Satanás contra o reino. Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Palavras de conhecimento, palavras de revelação, espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Quem é esse? É o Espírito que está na igreja. Querido, como eu vou saber que o inimigo quer entrar na minha casa? Espírito Santo que não se curva. Mordecai não se curvava diante de Satanás. O Espírito Santo, a Trindade, não se curva diante do inimigo. O Espírito Santo que se importa conosco, ficando sempre por perto. Mordecai ficava em todos os lugares. A Bíblia diz que ele ficava na porta do palácio, olhando Esther, e toda hora falava com ela. Espírito Santo, quando o Senhor me fez olhar para esse texto, o Espírito Santo que não descansa até ver a igreja liberta. O Espírito Santo que é insistente, ele é convincente. O Espírito Santo que é uma pessoa, ele ama, ele deseja ser amado, ele dá atenção, ele deseja ser notado, ele se alegra, ele nos encoraja, ele se entristece, ele fala, mas ele também escuta. O Espírito Santo preparou Esther para ser quem ela deveria ser. Ainda que você tenha nascido órfão, ainda que você tenha começado a sua vida com tantas dificuldades, o Espírito Santo quer levar você a algo sobrenatural nesses últimos dias. Queridos, a obra do Espírito Santo hoje é colocar a igreja no seu devido lugar. Irmãos, nós estamos cheios de conhecimento, mas nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. Esther, se não te levantares agora, o Senhor proverá livramento. Será que não foi para esta hora que o Senhor te colocou aí? Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo está dizendo para você, igreja, hoje, se você não se levantar agora, Deus vai prover o livramento para o seu povo, para a sua casa, para a sua família, de outra parte, de outro lugar, com outro profeta, com outro filho de Deus. Mas será que você não está aí agora, no seu lugar? Porque Deus espera que você possa agir agora. Por isso Esther
não vivia em crise. A igreja não vive em crise, a igreja vive em Cristo. A igreja não vive reclamando, a igreja vive avançando. Queridos, ao ordenar a palavra de Deus diz em Isaías 61:3, eu vou terminar já, e eu quero já finalizar aqui. Isaías 61:3 diz assim: ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glórias em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantados no Senhor. Quando Amã promoveu o edito de morte, esta palavra correu pelas 127 províncias. Houve angústia no coração do povo de Deus. Quando Mordecai acionou Esther, quando o Espírito Santo acionou a igreja, Esther foi até o rei, a igreja vai até o rei, a igreja já tem o favor do rei, e o rei então promulga um edito de vida. Queridos, a palavra de Deus diz que quando Esther, Mordecai, então promulgaram aquele edito de vida, a palavra de Deus diz que eles saíram rapidamente. Vocês conhecem a história, pelos 4 cantos, rapidamente, porque havia uma nova notícia: se preparem, povo de Deus, se preparem, povo de Deus, para a batalha, se preparem. E aí o coração do povo começou a se alegrar novamente, porque pairava a morte. Pergunta para a pessoa do seu lado: o que você está fazendo com as palavras de morte sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua célula? O que você está fazendo? Nós somos promulgadores de um edito de vida, nós somos promulgadores de uma palavra de vida. A igreja está levantada, e foi levantada, e está no lugar que deve estar, para se levantar e promulgar em toda a terra, em todos os cantos, um edito de vida. Eu quero dizer para você que o mesmo Espírito Santo que falou aos autores da Bíblia, ele fala aqui hoje. O mesmo Espírito Santo que escreveu o livro de Esther, ele escreve a sua história. O mesmo Espírito Santo que mudou a ordem e mudou toda a história do livro de Esther, ele muda a história da sua vida, ele muda a história da sua família. Querido, nós não estamos procurando algo novo, nós não estamos atrás de algo novo, nós estamos dentro de algo profundamente bíblico que estamos fazendo. Ao longo dos séculos, a igreja avançou. A Bíblia diz que no Pentecostes, domingo o pastor vai falar sobre isso, tinha 12. Semana seguinte, 3 anos depois, 120. Uma semana depois, 3.000. Uma semana depois, 5.000. E um tempo depois, toda Jerusalém se encheu da glória do Evangelho. E quando o povo de Deus quis parar, Deus os espalhou, e o Evangelho chegou até você. Nós não estamos aqui para recuar diante das acusações, dos levantes de Amã, dos amalequitas, do diabo, de Satanás. Nós estamos aqui para nos posicionar. Deus quer posicionar você hoje. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 11: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Alguém morto aqui? Alguém mortificado aqui? Alguém que deixou de pensar? Alguém deixou de viver?
alguém que está morto, não tem esperança. A palavra de Deus diz que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. A Bíblia diz que Mordecai assistenciava Esther. Nós temos algo mais poderoso. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Querido, muitas doenças do nosso meio são princípios de morte. O final é morte. Deus não criou as doenças. Deus não criou as enfermidades. Jesus sempre curou os enfermos. A palavra de Deus diz que a igreja tem um edito de vida. A Esther e Mordecai, igreja e o Espírito Santo juntos, mudaram a história da Pérsia. Se você ler o livro de Esther no final, deixa eu falar para você, entenda bem, o personagem principal de Esther, livro de Esther, não é Esther, é Mordecai. E o principal personagem na nossa história hoje da igreja, não é a igreja, é o Espírito Santo que está na igreja. É o Espírito Santo que está na igreja. Sem o Espírito não temos vida. Para concluir nessa noite, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você pode viver uma vida plena aqui e agora, uma vida vitoriosa. Se você quer uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus, Deus remove todas as barreiras nessa noite. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja só precisa entrar nos átrios, e o rei vai estender para ela o cetro, e a igreja vai tocar o cetro, e o favor do rei será dado à igreja. Como eu posso viver uma vida em um estado de graça? Vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus.